Bom dia a todos. Eu sou o Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da APEOP, associação que reúne as construtoras que trabalham nas diferentes áreas da infraestrutura. A APEOP, sediada em São Paulo, também preside a Comissão de Infraestrutura da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Eu quero inicialmente agradecer a presença do Cleverson Aroeira da Silva, que é superintendente da área de parcerias de investimentos do BNDES, e agradeço por ter aceito o nosso convite, Cleverson, para falarmos hoje um pouco sobre saneamento. Muito obrigado aí pela sua presença. Também convidamos aqui para nos auxiliar nessa conversa o Reinaldo Calil, que preside o Conselho de Administração da PEOP, da empresa Lopes Calil, César Calil, conselheiro da PEOP, da empresa FBS, Geraldo Tadeu Rossi, também da PEOP e da empresa Vale do Rio Novo, e o Newton de Paiva Cardoso Júnior, da Geo Engenharia, quem eu agradeço todos aí também a participação. A quem estiver nos assistindo e tiver interesse em formular perguntas, poderá fazê-las por escrito no chat que aparece aí ao lado da transmissão. Cleverson, como eu havia dito aí no nosso bate-papo inicial, eu tinha grande expectativa dessa reunião já acontecer hoje, com a definição do texto final da Lei 14.026, que é o novo marco legal de saneamento, ou seja, que o Congresso ontem, na sua reunião, tivesse definido a manutenção ou não dos vetos presidenciais que teve do novo marco legal de saneamento. Mas, de novo, a sessão foi adiada, me parece que agora foi para o próximo dia 18, e só registro que a nossa expectativa, enquanto construtores, enquanto entidade de classe, tem sido, e as nossas ações institucionais, em defesa da manutenção dos vetos, por entender que esse é o melhor caminho, é o caminho que poderá consolidar, de fato, o avanço do saneamento aqui no Brasil. Mas isso a gente pode conversar e trocar uma ideia durante a nossa reunião. Eu gostaria que o Cleverson fizesse a sua apresentação, para depois abrirmos a palavra aí para os nossos convidados e o endereçamento de algumas perguntas que chegarem para nós através do chat. Cleverson, eu nem preciso dizer que é grande o interesse do nosso setor sobre os projetos de PPPs e concessões de saneamento. É um mercado promissor, é um mercado que pode, inclusive, além de reduzir as desigualdades sociais, alavancar a retomada do desemprego, sobretudo aí no ano de 2021, que a gente vai conviver com o agravamento de uma crise fiscal que já não é fácil. E que nós, enquanto APEOP, enquanto CEBIC, estamos dispostos e firmes no sentido de somar esforços com o BNDES para garantir o sucesso, né, desses empreendimentos, para garantir a efetiva participação do maior número de empresas nos leilões e também de condições adequadas para que essas empresas tenham chances de vencer as disputas aí no mercado. Então, eu passo inicialmente, agradecendo mais uma vez a palavra ao Cleverson. Fique à vontade, Cleverson, para a sua apresentação e depois a gente vai conversando sobre ela. Bom dia a todos. Muito obrigado, Carlos, pelo convite para a gente conversar um pouco sobre esse setor aí, sobre o qual se fala tanto ultimamente, felizmente, né? Felizmente é um setor que agora está tomando a ordem do dia. E para nós, a gente ter esse bate-papo aqui e compartilhar com vocês como é que estão os projetos que o BNDES está estruturando, como é que são as perspectivas de desenvolvimento do setor, isso é super, super importante. E saber de vocês também contribuições aí para aprimorar o nosso trabalho, né? E contribuições para que a gente possa, de fato, acelerar essa curva de investimentos, né? Eu queria fazer uma introdução muito breve e depois eu vou tomar a liberdade de mostrar aqui algumas telas, até para facilitar um pouco o entendimento sobre o que é esse pipeline, sobre o que estamos falando, né? Eu acho que eu não preciso aqui falar muito sobre o setor de saneamento, porque eu estou falando aqui com os especialistas, né? Com as empresas e a turma que faz acontecer de fato, né? O que a gente faz aqui é criar condições, criar oportunidades para que vocês tomem a linha de frente, executem os investimentos, né, façam acontecer. E aí, nessa linha onde entra a nossa contribuição,
Eu sou responsável no BNDES pela unidade que estrutura as PPPs e as concessões. A gente sabe o quão difícil é tirar do papel um projeto como esse, porque a gente está falando de uma relação de longo prazo em que o poder público vai contratar com um parceiro privado e aí tem que assegurar ali, né, direitos e obrigações muito bem estabelecidas, uma matriz de risco, um equilíbrio econômico-financeiro, atratividade, enfim, todas essas questões que estão ligadas à estruturação de uma concessão. De fato, a gente não está falando de uma relação, de um contrato simples, é um contrato complexo, né? Essa é a verdade, né? Ele vai reger um relacionamento de longo prazo, 20, 30, 35 anos. E aí ele tem que ser baseado em um trabalho, né, em estudos que envolvem, né, uma avaliação de engenharia, uma avaliação de projeção de demanda, um fluxo de caixa, um trabalho jurídico. E é difícil imaginar que os setores, que o setor público, né, os entes públicos, municípios e estados, consigam sozinhos fazer esse trabalho, né? Então, essa é uma das explicações de por que a gente tem um gargalo na realidade de concessões, por que a gente não tem mais projetos acontecendo. Uma delas é porque colocar esses projetos de pé é difícil. E a gente sabe que tem se tornado cada vez mais difícil, porque as exigências de compliance elas são mais criteriosas, né, as exigências socioambientais, né, as necessidades da gente atender todos os requerimentos hoje em dia, demandam mais discussão, mais interação com stakeholders, ou seja, esses projetos eles são complexos por natureza e eu acho que o processo de construção, de legitimação, né, desse trabalho tem se tornado, o custo de transação tem se tornado cada vez maior. Eu acho que é natural, porque o projeto acaba ficando melhor, né, no final das contas. Mas é difícil imaginar que o setor público, que os entes municipais, estaduais, tenham capacidade, né, equipes permanentes e bem qualificadas para fazer isso sozinhos, né? Por isso que o BNDES, né, já há alguns anos, a gente criou uma unidade para ajudar os governos a fazer isso. Então, a nossa área, ela busca os estados, busca os municípios, né, o governo federal, e oferece esse serviço. Olha, a gente te ajuda a fazer o projeto, montar o edital, o contrato de concessão, a gente contrata todos os consultores, a gente paga esse trabalho de consultoria e entrega na mão do governo, né? O que a gente quer, do outro lado, é um compromisso político, um patrocínio ao projeto para que ele realmente aconteça, né? É lógico que a gente não tem capacidade de resolver todos os problemas de todos os entes, né? Mas o fato é que a gente tem capacidade de fazer bastante, né? E a gente tem ido aos estados, ido aos municípios e oferecido esse serviço do BNDES. A gente tem chamado isso do banco de serviços, né? A fábrica de projetos do BNDES. E aí, se a gente consegue, com isso, resolver uma parte do problema, né, que é disponibilidade para que os projetos aconteçam, o outro lado tem uma contribuição não menos relevante, meus caros, que é a decisão política de fazer, né? Porque talvez esse seja não o segundo gargalo, mas acho que o primeiro, né? Porque o setor de saneamento, vamos tomar aqui como exemplo, há muito tempo se fala isso, né? Não falta dinheiro para investir em saneamento, né? A gente tem recurso público, a gente tem a iniciativa privada querendo investir. O que falta são as oportunidades, né? Onde é que estão esses leilões aí para que a gente se mobilize, né? E aí, para que esses leilões aconteçam, a gente se estruturou para fazer os estudos, e dois, eu tenho que ter do lado de lá um governo decidido a mudar a realidade. Isso já aconteceu em vários setores, né, e tem acontecido, né? Então, o setor elétrico é um grande exemplo que a gente usa, mas tem vários, né? O setor aeroportuário, recentemente, está passando por transformações, né? Cada ano, são várias rodadas de leilões que a gente vê, investimento acontecendo, né? Aí a telefonia, setor de infraestrutura rodoviária, em ferrovia, e o saneamento é o patinho feio, ficou para trás, essa é a verdade. A gente, infelizmente, tem que reconhecer isso, né? O nível de investimento em saneamento nos últimos anos é muito aquém do que deveria. A regulação é em parte responsável por isso, né? Titularidade municipal, isso todo mundo sabe também, acaba que isso está distribuído, né? O dever de levar o saneamento adiante ele está distribuído aí na titularidade municipal, você não tem decisões centralizadas,
Mas hoje a gente já tem condição, de fato, de mudar essa realidade. O grande vetor de mudança, ele continua sendo político, continua sendo a decisão dos governadores e dos prefeitos de fazer essa mudança, mas cada vez mais a gente tem um arcabouço jurídico que favorece isso, e aí o marco regulatório, que o Carlos estava falando, é parte disso, né? Então, eu vou tomar a liberdade de apresentar aqui alguns slides já para mostrar o que qual é a nossa contribuição para essa mudança, e vou mostrar até um pouco mais, porque acho que há interesse aqui dos associados aqui da APOP, né, que investimentos aconteçam em infraestrutura, né? Saneamento, de fato, é a bola da vez, mas a gente tem outros projetos na carteira que acho que é importante mostrar para vocês que estão acontecendo, e, eventualmente, a gente pode até ter outras conversas aí no futuro, a respeito de outros setores. Essa apresentação eu vou compartilhar com vocês depois, tá? E ela traz aqui um pouco, né, do que é esse pipeline nosso, o que é essa carteira de projetos, e eu vou passá-la de forma bem resumida, para a gente poder ter tempo de conversar um pouco, né? Hoje, com o BNDES, a gente tem uma carteira de infraestrutura econômica. Essa carteira está principalmente no setor rodoviário, e aí aqui eu queria só dar essa pitada, né, essa provocação para vocês da quantidade de projeto que a gente vai ter em concessão rodoviária nos próximos anos, e no setor portuário. E do lado de cá, de infraestrutura social, o carro-chefe, né, são os projetos de saneamento, uma carteira crescente. Nós temos 8 projetos e indo para 11, quer dizer, 2 deles estão saindo da carteira recentemente, né, Cariacica e Alagoas, mas 3 novos estão chegando, e a gente quer que cheguem mais, né? E também outros setores como iluminação pública, né, e infrasocial propriamente dita, educação, saúde e segurança. Temos alguns projetos na carteira também sobre esses setores, né? De infraeconômica, que eu queria dar essa pincelada, a gente não tem algumas concessões rodoviárias. Nós temos 6 programas de concessão rodoviária. Gente, isso é muita coisa. Porque, no final das contas, o que a gente viu é que a restrição fiscal, né, que contra, né, tá dificultando cada vez mais investimento em rodovia, o orçamento do DENIT, orçamento dos DRs, departamentos estaduais, minguando, né? E a nossa malha rodoviária é imensa, então tem que haver uma solução. E a solução, na verdade, é a gente descobrir esses modelos de concessão em que o investimento consiga ser feito. Então, hoje a gente tem mais ou menos 20 mil quilômetros de rodovias concedidas no Brasil, somando federal com estadual, né, alguma coisa em torno disso. E a informação que eu trago, né, para você é que a gente tem em estudo 14 mil quilômetros de novas concessões, novas. Aqui, rodovias que nunca foram concedidas, espalhadas aí, são 6 programas. Tá? A gente tem cerca de rodovias federais, a gente começou estudando 5.400, o Ministério de Infraestrutura já aumentou esse mandato, né? A gente está assinando um aditivo, o BNDES contratado pelo Ministério da Infraestrutura, então tem 8 mil quilômetros de rodovias federais, que a gente está com estudos em curso aí, já consultores contratados, né, trabalhando para esses 5 mil, mais um acréscimo de 1.300, então tem quase 7 mil aí, 6 mil e poucos quilômetros que a gente está já com estudos em andamento. A gente vai abrir mais um processo de contratação para 1.300 quilômetros, então isso tudo federal. Tá? E a gente tem, com o governo de Minas Gerais, 3 mil quilômetros de rodovias, e aí é interessante falar sobre esse pacote de Minas, porque são rodovias que não necessariamente são aquelas rodovias grandes, né, Pipa, Dutra, investimentos bilionários, mas são programas de concessão que, inclusive, eles comportam um outro tipo de investidor, né? São rodovias que, por exemplo, os associados da APOP podem se organizar para disputar, né? Em Minas Gerais, a gente em breve vai trazer esses dados, a gente está com os estudos acontecendo, acho que não é o momento ainda de falar sobre como é que está o tráfego, como é que é o plano de CAPEX, porque os consultores estão trabalhando, mas no início do ano que vem a gente vai fazer aí uma rodada para divulgar esse programa com mais detalhe. A gente tem também no Rio Grande do Sul mais 1.000 quilômetros, 3 mil em Minas Gerais, 1.000 quilômetros no Rio Grande do Sul.
500 quilômetros no Rio de Janeiro, 300 quilômetros em Pernambuco, tudo isso está aqui na apresentação que eu vou compartilhar com vocês. Somando isso tudo, 14 mil quilômetros. É muita concessão rodoviária para acontecer nos próximos 2, 3 anos. E uma notícia, né? Parece que é muita concessão para pouco operador de concessão rodoviária existente no país hoje. Então, a verdade é que a gente vai precisar do mercado se mobilizando para dar conta desses projetos que vão vir aí. No setor portuário, o que a gente tem é uma mudança de paradigma, né? Hoje, desde 93, o marco regulatório do setor portuário ele já permite operadores privados, né? E a operação portuária é toda privada. Mas a administração portuária ainda é pública, né? Então, as companhias docas são públicas. E o Ministério de Infraestrutura, né, nos contratou para fazer um estudo que vai mudar esse paradigma. Então, é uma privatização da companhia docas. A Vitória está sendo o projeto piloto, consulta pública vai ser aberta no final desse ano, né? Ali a gente já está desenvolvendo todo esse modelo de o que é uma companhia docas privada, é o landlord privado, né? Hoje a gente tem um modelo de landlord, mas é um landlord em que a autoridade portuária é pública, então ela não consegue ter flexibilidade para contratar, alugar áreas ali como ela quer, né? Ela tem dificuldade de fazer dragagem, ela tem dificuldade de gerenciar acessos ao porto, ou seja, é um landlord capenga, né? Porque o landlord, por definição, esse administrador portuário tem que ter autonomia, tem que ter flexibilidade para gerir ali o porto, desenvolver o porto. E a gente não tem isso hoje, esse é o objetivo do programa. Mas como hoje a gente não está aqui para falar, né, de rodovia e porto, eu só queria jogar essa pincelada, né, que vão gerar investimentos aí relevantes, a gente vai avançar aqui para a carteira que nos interessa, né, saneamento, e falar desses projetos, né. Iluminação pública também tem alguma informação aqui, mas não é o alvo hoje. No caso de saneamento, o que a gente tem? A verdade é que é uma carteira que a gente começou há 3 anos. Em 2017, esses projetos começaram. Um projeto que teve leilão, como o de Alagoas, né, de região metropolitana de Maceió. O leilão agora em setembro. Né, a gente sabe quanto tempo dura um projeto desse, né? São 2 anos em que a gente... 1 ano de estudos, depois mais 1 ano de aprovações, né, de tribunais de contas, né, consulta pública, essa fase externa. Então, um projeto desse, para sair do papel, ele leva mais ou menos 2 anos. Né? O leilão de Alagoas e de Cariacica que aconteceram agora, esses projetos começaram 2 anos atrás, 3 anos atrás. Né? Então, essa carteira é uma carteira, em grande parte, madura, mas com alguns projetos começando. Tá? E eu vou falar sobre um deles logo mais. Então, o banco, quando começou esse programa, isso foi em 2017, 2018, e a gente chamou os governadores dos estados. Qual foi a lógica, né? A lógica foi a seguinte: o setor de saneamento, como a titularidade é municipal, no final das contas, você tem uma pulverização muito grande dos projetos. Né? E o setor veio se desenvolvendo mesmo apesar dessa pulverização. Então, a gente tem vários municípios concedidos, tem municípios de 50 mil habitantes, de 10 mil habitantes que, né, foram concedidos ao longo do tempo. Isso muito por força de algumas empresas pioneiras que buscaram esses municípios e desenvolveram projetos lá atrás, né, e aí esses municípios conseguiram se destacar e sair na frente. Né? Mas a verdade é que nesse ritmo de município a município e pulverizado, a gente não ia universalizar o saneamento tão cedo. Então, a decisão do BNDES há 2, 3 anos atrás foi o seguinte: a gente precisa, sem logicamente, interromper um movimento que é saudável dos municípios irem se organizando e fazendo suas concessões, mas a gente tem que acelerar isso e procurar diretamente os estados. E falar: estados, vocês que já têm uma prestação regionalizada de alguma forma, através da companhia estadual, a gente quer fazer projetos de saneamento em que eu faço uma concessão da área explorada pela companhia. Vamos reconhecer que foi um ato ali ambicioso, 2, 3 anos atrás, porque você está chamando o governador para conversar e oferecendo a ele uma reestruturação da companhia estadual.
E aí o que tem de ambicioso nisso é justamente onde os governadores têm dificuldade de mexer, né? De fazer projetos que mudem esse status quo, né? Que mexam no tamanho das companhias, na abrangência das companhias, né? Então, a gente sabia que decisões difíceis teriam que ser enfrentadas, e aí aquele programa que a gente começou ali em 2017 e 2018 ia ter alguma mortalidade, porque alguns governadores provavelmente não iam comprar essa briga. A verdade é que para chegar no final de um projeto como esse, a gente tem que ter um engajamento político e o governador querendo comprar algumas brigas. Felizmente, alguns deles seguiram adiante e compraram a briga, né? Então, quando a gente viu o leilão de Alagoas, né, tendo aquele sucesso, é porque o governador Renan Filho, ele de fato decidiu fazer a reestruturação da sua companhia, pegar uma parte do que é o escopo da companhia e transformar numa concessão, né? E a companhia estadual, a Casal, ela vai ser redirecionada ali para trabalhar, para fazer a produção de água e tal. No Amapá, a mesma coisa, né? No Acre, a mesma coisa, os governadores decidiram fazer uma mudança do modelo, né? Outros governadores desistiram no meio do caminho, essa foi a verdade, né? Em 2019, a gente teve algumas baixas, alguns estados em que a gente chegou a avançar, chegou a fazer o estudo quase inteiro e no meio do caminho o projeto teve que ser interrompido. Mas, felizmente, o que a gente vê é que essa conscientização de que a gente tem que mudar o saneamento, ele é um caminho sem volta, né? Então, mesmo a classe política, mesmo com essas dificuldades de tomar essa decisão, a gente está vendo que alguns governadores, alguns prefeitos estão reconsiderando e vão ter que voltar atrás, vão ter que enfrentar o status quo, né? Que é essa situação cristalizada, que é uma armadilha em que a gente ficou preso, né? Essa é a verdade, né? Eu vou até mudar aqui, para mostrar para vocês o que é essa armadilha. A armadilha é essa daqui. 70% do saneamento no Brasil ele está nas mãos das companhias estaduais. Cerca de 20% está nas mãos de serviços municipais de saneamento. Menos de 10%, e aí é bem menos, é coisa de em torno de 6%. A gente coloca 10 ali só para simplificar e também porque algumas concessões estão acontecendo, né? Estão com prestadores privados, né? Ou algumas concessões de pequena escala, alguns serviços e PPPs para construção, mas a iniciativa privada ainda contribui muito pouco com a operação e com a gestão desse mercado, né? O que a gente vê hoje é a maioria das companhias estaduais, elas são as donas dos serviços, né? E elas contratam, né, as empresas, as construtoras privadas, as empresas privadas, mas ainda num regime de obra pública, né? E não trazendo a eficiência do privado para dentro do modelo. Esse é um modelo que tem razões históricas, né? Lá atrás, né, os planos de recurso federal que foram concedidos, eles incentivavam, né, as companhias estaduais a assumirem esse protagonismo. Então, foi uma solução lá atrás, né, que pode ter sido adequada, porque deu escala para os investimentos. Olha, cria uma companhia estadual, ela vai assumir vários municípios e o recurso federal chega e ela vai fazendo a distribuição, esse investimento. Então, houve, de fato, na história, um pico, né, um momento de maior investimento lá atrás com esse programa, mas, no final das contas, as coisas têm que mudar, né? E, infelizmente, esse modelo ele já não está funcionando mais, essa é a verdade, né? A gente tem aí Sabesp, Sanepar, Copasa, a gente tem algumas companhias que conseguiram evoluir ao longo do tempo, tem governança, tem alguma disciplina de realização de investimentos, mas a maioria esmagadora, elas entraram naquele looping, né, de ineficiência, né, incremento dos salários, redução do investimento, incremento de custos, e a gente está numa armadilha que o investimento acaba não acontecendo. Então, grandes índices de perdas, né? Índices de perda que, olha, em Alagoas, o índice de perda é de 60%. Como é que a gente imagina um negócio que sobrevive jogando fora 60% do seu principal produto, né? Isso realmente não é para funcionar, né? E aí, infelizmente, a gente tem uma companhia com uma situação financeira praticamente, né, em situação de calamidade, né? Com risco de interrupção operacional,
que é a nota que a gente vê no balanço hoje da Casal, nota dos auditores. A empresa tem risco operacional, né? E não é por falta de tarifa, né? Que não é uma tarifa. Pois Carlos, assim, a tarifa em muitos lugares ela não é baixa, né? A gente vê que a SEDAI, ela é uma empresa que ela fatura 6 bilhões de reais, é uma empresa enorme, né? E investiu nos últimos anos menos de 200 milhões de reais por ano. Então, a universalização não vai chegar se a gente mantiver esse tipo de situação, né? Então, o nosso projeto não é um projeto de acabar com as companhias estaduais, de jeito nenhum. Nosso projeto a gente quer estudar cada estado, né, e definir em cada estado qual é o modelo que funciona melhor. É isso que é. E aí a gente precisa de governadores e de prefeitos que tenham coragem de fazer isso. Felizmente, o marco regulatório que ele está criando empurrando, né, a gestão pública para a tomada de decisão, para sair dessa armadilha em que a gente entrou. E aí o que a gente tem que fazer é estudar todas as possibilidades. Coloca os cenários na mesa. Olha, manter público, ou privatizar, ou fazer uma concessão no meio, ou fazer uma concessão só da distribuição, como aconteceu em Alagoas, né? É uma solução no meio do caminho. A companhia estadual continua provendo água, produzindo água, né? E a concessionária vai assumir ali a distribuição de água e o esgoto, tá? Mas, de alguma forma, a gente tem que mudar essa realidade. A gente não vai obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Essa é a frase clássica aí para a gente ter essa mudança, né? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês, aí eu não vou falar mais sobre o setor e tal, tem alguns números aqui que são interessantes que a apresentação, como diz, fica, né? A gente vê aqui várias empresas, né, vários estados que têm um índice de água, né? Esse gráfico aqui, o eixo X é o índice de atendimento de água. Então, o índice de água, em muitos lugares, ele já avançou bastante, mas o de esgoto, todo mundo abaixo aqui da média nacional, a maioria abaixo da média nacional, né? O índice de coleta de esgoto. O que nos leva a seguintes critérios, né? Quando a gente chega num estado e propõe fazer um projeto, normalmente, a primeira ideia dos governos estaduais é o seguinte: não, olha, minha companhia estadual, a gente tem condição de melhorar, de tornar ela eficiente, de trazer governança. Então, a gente tem uma intenção aqui de fazer um IPO e trazer um parceiro privado. Esse é normalmente, a primeira ideia que um governador tem. Por quê? Ele concilia, né? Ele olha, não, eu vou transformar minha companhia numa CESP. É isso que eu quero fazer, né? Eu quero melhorar a gestão dessa companhia, eu quero cortar custos, torná-la mais eficiente e tal. E aí, assim, alguns já tentaram, inclusive, né? E depois de primeiro e segundo ano de mandatos indo por essa linha, vê que não funciona, né? Porque para abrir o capital de uma empresa, a gente sabe que são anos de trabalho ali para você fazer com que governança, transparência e práticas de gestão você consiga tornar essa empresa apta a receber esse investimento. E esse investimento ele tem que vir com capacidade de transformar. Então, é uma solução que claramente funcionou para alguns estados, né, São Paulo, Minas Gerais e Paraná ali, e que não necessariamente hoje está dando, né, a força suficiente para investir. Até a Copasa, né, em Minas Gerais, está estudando uma mudança também, né? Mas, em geral, essa é a primeira proposta que a gente recebe. A segunda proposta que a gente recebe é a seguinte: não, então vamos fazer uma PPP de esgoto. Tá bom, eu desisti de abrir o capital da empresa, ou a gente vai andar com abertura de capital. Eu quero fazer uma PPP de esgoto porque aí eu mantenho a minha companhia aqui, e dado que eu tenho um índice de atendimento em água razoável, o que eu preciso resolver é o esgoto, né? Então, deixa eu fazer uma PPP de esgoto em que eu mantenho minha companhia. É a segunda proposta, né? Eu não estou aqui criticando o modelo, mas isso funciona quando você tem uma companhia que ela já tem um índice de perda razoável, né? Que ela tem não só um índice de atendimento em água alto, mas em boa qualidade, baixa intermitência, quando ela já consegue fazer uma gestão comercial competente, né? Porque aí, de fato, o que está faltando é aumentar a rede de esgoto, aumentar a coleta. Se o que estiver faltando é só isso, esse é um modelo bom. Só que quando a gente olha a situação dos estados, o que está faltando não é só isso, né? A gente tem altíssimos índices de perda.
a gente tem um custo enorme nas companhias. Então, eu fazer uma PPP de esgoto num estado que mal entrega água e que perde muita água, na verdade, eu estou colocando ali um band-aid, né? Um remendo que pode até ajudar resolvendo alguma coisa, mas eu vou direcionar mais dinheiro para uma companhia que não está cumprindo uma série de outros indicadores. E que é deficitária, na sua maioria, né? Então, Exatamente. A PPP ela teria que estar em contrapartida, né? Então, Carlos, o que a gente tem procurado nos nossos projetos vamos colocar na mesa essas opções, desde a IPO até a PPP de esgoto, uma concessão plena de água e esgoto, uma privatização, ou uma concessão de distribuição de água, mas a produção continua na companhia. A gente estuda todas essas possibilidades e a gente tem que escolher delas o que gera mais valor para a população, né? O que vai gerar mais investimento, o que não vai, que onera menos a tarifa ou, de preferência, o que não aumenta a tarifa, né? E aí, isso nos leva a diferentes modelos. Cada localidade tem um modelo que foi o mais adequado. O importante é a gente não ter preconceito com esses modelos, tá? E não escolher a priori, olha, eu quero aqui PPP de esgoto, mas será que a PPP de esgoto realmente atende? Eu quero IPO, mas será que o IPO realmente atende? Porque a decisão não pode ser orientada, mais uma vez, como tem sido nos últimos 30, 40 anos, né? Pelo viés político de manter a companhia. De fato, as companhias elas têm uma importância política enorme, elas tomaram, né, essa importância política enorme. Né? O que a gente não pode deixar acontecer é que a importância política aconteça em detrimento do serviço, do atendimento. Né? E aí, eu vou acelerar um pouquinho aqui para dar tempo da gente conversar, Carlos, e vou começar a falar do pipeline. Né? O que a gente tem hoje? Bom, Alagoas e Cariacica, né, que são projetos aí que já foram leiloados em modelos diferentes. Então, enquanto Alagoas foi, de fato, uma concessão da distribuição da água e da coleta de esgoto, uma concessão quase que plena, Cariacica é um modelo em que o governo do estado nos procurou, falou, olha, eu já fiz um modelo bem-sucedido em Vila Velha, eu já fiz um modelo bem-sucedido em Serra e quero fazer a mesma coisa aqui em Cariacica, Benedetti. Você me dá uma ajuda aqui para a gente fazer a modelagem e tal. E esse foi o nosso papel, né, de contribuir ali para que o projeto fosse levado a leilão, mas é uma PPP de esgoto que é relevante, abrange ali quase 500 mil pessoas, né, na região de Cariacica. Eu marquei aqui 2 projetos, Amapá e Rio de Janeiro, que eu gostaria de falar um pouco mais sobre eles hoje, né? Porque são projetos muito transformadores e que eles, ambos, assim, no caso do Amapá, é uma concessão plena, tanto de produção de água até tratamento de esgoto, e no caso do Rio de Janeiro é um modelo idêntico, muito parecido, né, com o de Alagoas. Né? Os 2 casos, Rio de Janeiro, a gente já fez a consulta pública. Tá? Então, a gente está num estágio bastante avançado. A gente está aqui nas últimas atividades antes de levar a leilão. Né? Apesar do governo do estado, né, Cleber? Então, a gente está exatamente naquele momento, Carlos, em que começa a cair a ficha de que esse projeto vai acontecer. Né? De nossa parte, a gente está dedicando todo o esforço possível para que esse edital seja divulgado ainda esse ano. Mas é lógico, como é natural, em Alagoas a gente teve uma liminar suspendendo o leilão na véspera. Né? Então é natural que quando a realidade começa a, de fato, ficar próxima, as resistências também apareçam, né? As dúvidas apareçam. A gente está à disposição do governo do estado para ajudá-los, né? A superar essas dúvidas, essas questões, essas resistências agora. E estamos nesse momento crucial no caso do Rio de Janeiro. E no Amapá, por que eu estou chamando a atenção do Amapá? Porque a consulta pública da Amapá está aberta. Então, eu uso aqui o nosso evento para divulgar isso, de que estamos em consulta pública no Amapá. Né? Foi realizada na semana passada uma audiência pública, e a consulta pública aberta significa que todos vocês podem conhecer o modelo, abrir os estudos, abrir o edital, abrir o contrato, né? E mandar sugestões, e elas são muito bem-vindas. Então, que vocês puderem contribuir com o modelo da Amapá para tornar ele um modelo que atenda, né, melhor tanto a prestação do serviço quanto a atratividade para o mercado. Né, o momento é exatamente esse. Né, ele está em conta pública agora.
O Amapá há uma previsão de investimento de 3 bi, se não me engano, é isso, Cleber? Isso, eu vou abrir aqui um slide só do Amapá para a gente dar uma olhada nisso, tá? E só para também a gente falar sobre o restante. Boa. O restante, Carlos, o Acre, que é muito parecido com o Amapá, ele vai abrir consulta pública provavelmente logo depois das eleições, tá? A gente está fazendo os ajustes finais no projeto. Então, ele vem logo depois do Amapá, na sequência. Então, o Rio já passou pela consulta pública, agora o próximo passo é publicar o edital. O Amapá está em consulta pública e o Acre vai abrir consulta pública em breve. Porto Alegre é só a cidade, por razões históricas, né? Quem presta o serviço de saneamento em Porto Alegre hoje é o departamento lá municipal, né? O DEMAI, né? Então, ali a gente vai fazer uma consulta pública em breve, né? Depois das eleições. E aí, dependendo de como é que seja o resultado da eleição, né? Logicamente, a gente tem um projeto novo, um projeto pronto que acabou de ser concluído, né, para que o prefeito, né, seja o atual, seja o novo, abra a consulta pública. Tá? Ali é concessão plena também, né, Cleber? Ali, Carlos, a gente colocou na mesa para o prefeito todos os possíveis modelos, né? E aí a decisão que o prefeito sinalizou foi: vamos abrir uma consulta pública de uma concessão plena, tá? Para que, assim, se eu considero uma concessão plena, que é o maior projeto possível, a decisão lá na frente até pode considerar um escopo menor, mas a consulta pública vai ser do maior escopo possível, de uma concessão plena, no caso de Porto Alegre. E no Rio Grande do Sul, o estudo é contratado pela Corsan, então ali é uma PPP de esgoto, né? A Corsan já fez um projeto parecido, né, e nos contratou para fazer agora de mais municípios, né, ali a região serrana, né? Canela, Gramado, ali, são 30 municípios, né, uma PPP de esgoto, no caso do Rio Grande do Sul. Só para fechar esse mapa, no Ceará também é uma PPP de esgoto, né, de vários municípios, é um investimento muito grande, provavelmente vai ser dividido em blocos também, pelo tamanho do investimento, né, que aí são projetos que vão acontecer depois do Acre e do Amapá. Então, na sequência, né, Rio de Janeiro, Amapá, Acre, os projetos do Sul e do Ceará. E aí eu vou mostrar, esse slide aqui, ele traz mais ou menos as datas, né? Então, já teve leilão de Alagoas e Cariacica, Rio de Janeiro já teve audiência pública, como eu falei, Amapá está neste momento de audiência pública, e Acre, estudos concluídos, Acre e Amapá, né? O Acre vai ser audiência pública, consulta pública em breve. Porto Alegre também já concluiu os estudos, está na fila, né? Rio Grande do Sul está com os estudos ainda em elaboração, fechando agora no primeiro tri do ano que vem. E o Ceará, como eu disse, a gente está trabalhando aqui junto com a CAGES, né, para fechar esses estudos e abrir consulta pública também no ano que vem. Bom, eu tenho um slide para cada um desses projetos, Carlos, e aí, como a Alagoas já teve o leilão, eu vou deixar esse slide para vocês como referência, Cariacica também como referência, e Rio de Janeiro e Amapá, que eu gostaria de falar um pouquinho mais, né? O Rio de Janeiro, ele é um projeto muito grande, né? E aí eu sei que vocês provavelmente, né, terão esse comentário em relação ao porte dos projetos, né? Quando a gente tem um projeto grande demais, ele de fato ele restringe o universo de participantes na licitação da concessão. É lógico que ele vai gerar oportunidades lá na frente de contratos e de investimentos para todo mundo, né? Para o mercado inteiro, né? Mas o volume de participantes na concessão ele acaba sendo direcionado pelo porte do projeto. É que o Rio de Janeiro, ele de fato, ele tem uma meta de universalização uma necessidade, um gap, né, para a universalização que é muito grande, né? E para a gente ter essa universalização aí dentro do que estabelece o marco, o volume de ele é brutal, né?
ele é um investimento de 30 bilhões de reais ao longo dos próximos anos. 6 anos aí nos primeiros, 6 bilhões, mais ou menos, nos primeiros 5 anos. É tão grande que a gente teve que dividir em 4 blocos. Então, a cidade do Rio de Janeiro, que ela é a âncora, né, do projeto, ela foi dividida em 4 regiões, né, o município do Rio de Janeiro, e cada região dessa do município carrega um volume de municípios no interior do estado. Então, desses 4 blocos, né, o bloco 1, ele carrega ali os municípios do norte, né, os blocos 2, 3 e 4 carregam ali o sul do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, a região serrana e a Baixada Fluminense, né? E tem investimentos que vão acontecer ao longo de 20 anos. Então, investimento em água para chegar a 99% ali até o 14º ano, logicamente é uma curva, né? Não é só no 14º ano que o benefício vai ser sentido, ele é ao longo do tempo, né? E 90% de esgotamento sanitário, que hoje é 44%, o índice do Rio de Janeiro ele é muito baixo, né? Aí ao longo de 20 anos. Então, depende do município. Tem município, por exemplo, os municípios do Rio de Janeiro que alimentam a bacia do Guandu, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente bebe água que vem do Guandu, que recebe esgoto de um monte de municípios ali, né? Então, esses municípios que contribuem para a poluição da Bacia do Guandu, eles vão ter os investimentos antecipados. Os primeiros 5 anos a gente vai focar nesses municípios para resolver um problema crítico que é a poluição no Guandu. Da mesma forma, a Baía de Guanabara, né, vai ter um investimento ali nos primeiros 5 anos que é construir um cinturão sanitário para estancar o volume de esgoto que chega na Baía de Guanabara. Então, tem uma série de soluções ali customizadas para o Rio de Janeiro que fazem com que alguns municípios recebam investimentos antes e outros recebam depois. É uma concessão de 35 anos, né? O mais, assim, as etapas mais difíceis, né? Fazer esse estudo completo, discutir isso em consulta pública. A gente discutiu esse projeto com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, com o Tribunal de Contas do Estado, né? A gente tem discutido esse projeto com a Rio Agro, ou seja, está em estágio muito avançado. A gente já avançou em todas as etapas. O last mile agora, né, as últimas etapas agora são, né, como temos acompanhado pela mídia, né, o governo do estado tomar as últimas medidas de aprovação do projeto, né, a aprovação pela própria SEDAI, que vai ser uma signatária de alguns dos documentos. A SEDAI vai vender água para as concessionárias, então ela tem que assinar o que a gente chama de contrato de interdependência, ela tem que aprovar isso. A Procuradoria do Estado está também na última rodada de análise para emitir seus pareceres, alguns, inclusive, já foram emitidos. Então, a gente tem aqui no estado do Rio 4 concessões que o BNDES trabalha firme para divulgar os editais ainda esse ano. Divulgando o edital dessas 4 concessões ali em dezembro, o leilão acontece mais ou menos em março, porque a gente vai deixar, né, o Estado vai deixar cerca de 90 a 100 dias esse edital publicado, para que o mercado conheça, se mobilize, se organize. E aí, como eu falei, 4 blocos, desses 4 blocos, 2 realmente muito, 2 ali de tamanhos semelhantes ao de Alagoas, né? E 2 ali que são realmente muito grandes, né? O bloco 4, que é o da Baixada Fluminense, ele prevê um volume de investimento muito elevado, que é compatível ali com a densidade populacional também daquela região. O caso do Amapá, que eu indico aqui e peço para que vocês mandem as contribuições, né, e podemos, inclusive, fazer reuniões específicas sobre o projeto, se vocês tiverem interesse em detalhar. Ele é um projeto que, como o Carlos falou, o investimento total dele é em torno de 3 bi, é muito grande, mas é ao longo de 35 anos. Nos 5 primeiros anos, a gente está falando de um investimento de 900 milhões de reais. Eu vou lembrar aqui daquela nossa, que foi um projeto muito emblemático, né, a MGO, em que a gente teve algumas, né, construtoras que se organizaram, construtoras de pequeno e médio porte se organizaram e fizeram um belíssimo trabalho, né, porque daquela rodada do PIO foi a rodovia mais bem sucedida, né, Carlos? Temos um representante na sala aqui, que é o José Tadeu Rossi.
Pois é, ali assim, eu tenho muito orgulho de falar assim, desse projeto, porque eu estava na área do BNDES que concedeu o financiamento, né? E esse projeto ele demonstrou, de fato, a competência, né, das empresas ali de se organizarem em consórcio múltiplo de 9 empresas, né? De fato, não é fácil tanto estabelecer uma governança, você tem que ter muita seriedade das empresas envolvidas, e as empresas que fizeram um compromisso ali na obtenção do financiamento de entrega e entregaram, né? E, de fato, entregaram, fizeram as obras, captaram recursos, foi um caso de sucesso, realmente. Iniciativas como aquela que a gente gostaria muito de verem replicadas e verem acontecer também no saneamento, né? Um projeto, por exemplo, como o do Acre, né, como o do Amapá, e projetos, né, eventualmente de menor porte que podem aparecer, né? Eu acho que eles podem gerar alguns daqueles exemplos bem-sucedidos. Esse do Amapá é um investimento ali em 5 anos, né, de menos de R$1 bilhão. É um investimento difícil, porque é uma região mais distante, né, é uma região menos densa, mas, ao mesmo tempo, que oferece, em contrapartida, uma potencial upside, uma potencial rentabilidade que é compatível com esse risco, né? Então, a gente tem ali uma aposta de que esse é um projeto bem interessante. Os estudos mostraram isso, a gente está adotando premissas bem conservadoras de universalização, investimento em esgotamento ali acontecer até o 19º ano, o investimento é bastante espaçado, ou seja, o volume de recursos na partida, ele é um volume importante, mas o projeto ele se torna autossustentável, né, na medida em que a gente consegue colocar essa base de arrecadação, investir em regiões ali que você vai aumentando a base de arrecadação da concessão. Então, esse é um projeto bastante interessante, né, que eu deixo a provocação aqui para vocês se aprofundarem. Ali é o estado inteiro, são 16 municípios. Os 16 municípios vão fazer parte de uma grande região, né, do estado todo. E fora que o apelo, né, de estarmos na região norte, um projeto que faz parte ali da grande, né, Amazônia, né, ele tem um apelo de contribuir para o desenvolvimento sustentável, né? 7% do esgoto do Amapá é tratado apenas, né? Então, a gente vai ali resolver um problema gravíssimo naquela região e gerar investimento e gerar crescimento econômico numa região que precisa realmente disso, né? Então, é um projeto que a gente vê os prefeitos todos muito mobilizados, todos eles, né, apoiaram o projeto. É um projeto transformador, né? É um daqueles projetos assim de deixar um legado, né? Começar transformando o saneamento numa região que precisa, ao mesmo tempo, desse investimento. Ali, a gente precisa falar sobre isso, né? O Amapá é um projeto, é um estado que deixou uma tarifa de água e esgoto muito defasada ao longo de muitos anos. O aumento tarifário que a gente viu ali foi muito inferior à inflação nos últimos 15, 20 anos, né? Então, a consulta pública ela já prevê isso, né, que vai ter uma recomposição tarifária, inclusive antes da concessão acontecer, mas até para que essa recomposição não onere os usuários, a gente tem algumas questões aqui que vale a pena chamar a atenção. 30% da população, né, 25% da população aqui é beneficiada pela tarifa social. 1/4 da população, né? Realmente é um nível de tarifa social muito maior do que o restante do país. O aumento, então, ele vai acontecer prioritariamente na população que pode pagar, né? Na população das faixas de consumo maiores. E a gente vai fazer um leilão na menor tarifa. Então, diferentemente de Alagoas, por exemplo, em que o leilão foi na maior outorga, aqui no Amapá, o vencedor vai ser aquele que ofereceu, né, a menor tarifa para os usuários, o que ajuda, inclusive, né, a legitimar esse projeto perante a população. Então, é um modelo diferente em que a gente pretende gerar esse benefício para a população, né,
mais investimento com o menor impacto possível aí na tarifa. E só para dizer para vocês, a tarifa teto, que vai ser referência, mesmo após essa recomposição tarifária, ela continua abaixo da média nacional. E, como eu disse, ela respeita a capacidade de pagamento dos usuários. Bom, Carlos, eu tenho aqui alguns slides sobre os demais projetos, sobre o Acre, sobre o Ceará, né? E eu queria fechar a minha fala aqui, passar para a gente trocar um pouco de ideia, né? Senão eu acabo monopolizando, falando demais. Desculpa vocês aí se eu falei muito mais do que eu esperado. E eu vou fechar com esse slide aqui, que é um resumo, em que ele mostra cada projeto da carteira, né, o investimento estimado, o estágio em que ele está. É um resumão aí que comunica bem como é que está esse pipeline. E eu queria, nesse resumão, acrescentar aqui projetos que eu falei ainda. Um deles é o da Copasa, que, de fato, ele não entrou aqui na minha lista inicial, porque é uma privatização, né? Não é bem um projeto de concessão como os outros, né? Ele já nasce com esse intuito de ser uma venda do controle da companhia, mas está começando, os consultores estão sendo contratados, tá? E provavelmente é um projeto de porte muito grande, né? Mas é um modelo diferente, né? Ele é uma transação societária mais do que uma concessão de saneamento, né? Agora, vale a pena eu já dizer para vocês o seguinte, que depois do sucesso lá de Alagoas, 2 blocos já entraram aqui no nosso pipeline, porque Alagoas, a gente é a região metropolitana, então eu tenho o bloco do Agreste e o bloco do Norte, que já foram estudados, já fizeram parte dos nossos estudos, e agora a gente está trabalhando na atualização desse modelo financeiro para lançar os editais no ano que vem. Tá? Então, 2 blocos em Alagoas. O governo da Bahia, a gente já está numa série de conversas, né, e vamos assinar um contrato em que o BNDES vai ser contratado para estudar o estado inteiro, né? Aqui a gente tem apetite de estudar assim, o maior número de municípios possível para propor alguns blocos, alguns projetos no estado da Bahia, né? O estado é muito grande, né? Então, aqui provavelmente a gente está falando de algumas concessões ou PPPs, né, que vão ser estudadas, né? A região metropolitana de Salvador e outros blocos, né, que devem ser estudados. O governo da Paraíba, a gente está estudando já o escopo do projeto com eles, então é um projeto novo que entra. E o governador de Rondônia, ele inclusive já protocolou na Assembleia Legislativa do Estado a lei para regionalizar, para criar o grande bloco do estado de Rondônia. E, em paralelo, a gente está estudando aqui, está elaborando o termo de referência. Então, esse é um projeto que começa ano que vem. Então, a carteira, como eu disse, ela é madura de um lado, porque os projetos começaram em 18, e a gente tem aqui pelo menos 5 estudos começando, né, que vão fazer o pipeline de leilões de 2022. Então, esses projetos aqui, pelo menos até o Ceará, são leilões que devem acontecer em 2021. E esses aqui em preparação, em estudo, são os leilões de 2022. Ou seja, a mensagem positiva é que a gente tem um pipeline para de fato, termos leilões acontecendo nos próximos 2 anos e queremos mais, dependendo muito mais da decisão política desses governos do que do nosso apetite. Nosso apetite é muito mais, né? 30 milhões de pessoas abrangidas nesse pipeline, mais de 50 bilhões em investimentos, somando isso daqui, sem considerar o que está vindo em breve. Então, eu, mais uma vez, agradeço pela oportunidade da gente ter essa conversa, Carlos, e peço desculpas aí se eu me excedi muito no tempo. Não, nós é que agradecemos, Cleverson. Acima de tudo, é uma injeção de ânimo e de expectativa depois dessa exposição tua. Me lembro bem que uma reunião que eu tive com o Montesano, foi metade do ano passado, e ele falava da fábrica de projetos, né, do BNDES, e na reunião ele colocou que o S do BNDES tinha que entrar com mais um S de saneamento. Então, a gente está vendo que a coisa realmente está frutificando, e isso é uma esperança não só para nós, né, uma esperança para o Brasil, né? Tem áreas aí que a gente está... Você me mostrou, eu já conhecia, de certa forma, o pipeline na área de rodovias, isso, sem sombra de dúvida, vai merecer uma outra reunião nossa,
né? Existe aí um leque, né? Eu sou muito amigo do Fernando Marcato, que agora está na Secretaria lá de Minas Gerais, é um entusiasta, ele está animadíssimo, ele tem conversado com você, inclusive, e tem ali, né, eu acho que são 8.000 quilômetros, enfim, eles estão desenvolvendo aí uma série de projetos. Então, nos deixa bem animado. Eu tinha uma certa dúvida que você já esclareceu, e diferentemente do FEP, da Caixa Econômica, onde eles fazem um chamamento para os municípios interessados, eu queria entender como era a abordagem do BNDES sobre os municípios e tal, mas já entendi que é através de governadores, até por uma questão de decisão política e tal, então o BNDES provoca essa aproximação via governos de estado. Também uma pergunta antes de passar para os nossos convidados aqui, Cleverson. Na estruturação desses projetos, não como foi Casal, o Cariacica, mas desses novos que estão em carteira, não haverá uma dependência da definição do novo marco legal que poderá influir sobre a modelagem desses projetos ou sobre a própria negociação com os governos e tal? Porque existem fatores ali que podem determinar algum tipo de mudança na estruturação que vocês estão tocando, né? E a gente está numa fase ainda, de certa forma, indefinida alguns parâmetros desse novo marco legal de saneamento. Então, era só uma dúvida que eu tinha antes de passar aí para a nossa turma, se você puder dar uma esclarecida, por favor. Carlos, complementando a primeira, né, pergunta sua, só para complementar minha resposta, realmente a nossa estratégia foi via governos estaduais para buscar escala na atuação, né? Para a gente conseguir atingir o maior número de cidades em cada contrato, né? E aí, por conta disso, em vez de fazer chamamento público, a gente bate na porta de cada governador, né? A gente vai lá e tenta convencer o governador de fazer um projeto com a gente. Tá? Eu não sei até quando a gente consegue, né, resultados com essa estratégia, sendo bem franco, né, porque a gente realmente precisa desse engajamento dos governadores, e pode ser que em algum momento a gente comece a procurar os municípios direto, justamente porque quando a gente chegar ao limite assim, de governadores que estão dispostos a ir adiante, né, talvez a gente comece a buscar alguns blocos regionais de municípios, né, porque a gente não quer simplesmente... Eu falei com os governadores, ninguém quer fazer mais nada, então eu vou ficar com essa carteira aqui. Não, no final das contas, a gente quer aumentar essa carteira, né? O saneamento precisa de muito mais. No final, os governadores, assim, pelo marco legal, aí já vindo para a sua pergunta do marco legal, eles têm, os governos estaduais, uma atribuição de definir os blocos regionais até meados do ano que vem, né? Isso é o mandamento lá legal, né? Até julho do ano que vem, os governos estaduais têm que definir quais são os blocos, e aí os municípios que aderirem a esses blocos, né, vão fazer parte de projetos que poderão receber recursos federais, né? Esse é o esquema de incentivo do marco regulatório. Se os governadores, até meados do ano que vem, não definirem esses blocos, a lei prevê que a União poderá definir. O que seria um pouco, assim, eu acho que é uma medida necessária, mas é estranho um governo estadual deixar que isso aconteça, né? Porque, afinal de contas, quem tem a interlocução com as cidades e quem conhece a realidade local é o governo estadual. Então, assim, acho que eles têm que tomar a iniciativa agora de cumprir essa primeira etapa, né? E definir isso. O governo da Bahia, falando aí de um caso específico, né, que a gente está conversando, ele, de fato, ele tem feito esse dever de casa, viu? Eles fizeram essa definição das regiões, desses blocos, né? E quando a gente foi conversar com o governo da Bahia, eles já trouxeram para a gente um mapa, né, indicando onde é que estavam essas regiões, e a gente já conversou numa linha de, olha, onde que a gente pode ajudar, então, dado que você já tem mais ou menos esse mapa. A gente espera que os governos estaduais avancem para isso, né? E, como eu disse, o nosso apetite é fazer o maior número de projetos possível. O marco regulatório, ele interfere principalmente nesse aspecto de regionalização. E aí temos alguns detalhes ainda a serem definidos na regulamentação do marco, né? Alguns decretos lá, tem os decretos da capacidade financeira das empresas, então isso talvez
incentive, acelere alguns projetos a acontecerem, né? E também o decreto da regionalização e da concessão de recursos federais, né? Então, enquanto essa regulamentação está acontecendo, Carlos, o que a gente está fazendo é conversar com os governos em termos que eles sejam compatíveis com o marco regulatório, qualquer que seja ele, né? Ou seja, buscando projetos de escala regional, né? E projetos que a gente possa depois agregar dentro dessa estrutura de regionalização que a lei prevê. Essa é a nossa premissa. E a outra premissa é como a gente faz um estudo bottom-up, um estudo de engenharia, faz um fluxo de caixa, né, projeta todas as entradas de receita, os investimentos e tal. O resultado do nosso estudo automaticamente atende à necessidade de comprovação da capacidade financeira, porque eu estou modelando um projeto que tem que ser viável, né? Entendeu? Então, a gente oferece isso para o governador, inclusive como solução. O governador e municípios, né? Se o projeto que o BNDES vai fazer automaticamente te ajuda já a cumprir o requisito da capacidade financeira. Eu entendo que é exatamente essa a função do novo marco e desse tipo de projeto, porque já coloca nas condições de comprovação da capacidade de investimento, né, dentro do próprio projeto, né? Acho que é como você usou uma palavra certa, é solução para muita coisa que está ali e que não vai conseguir ser comprovada com certeza, né? Mas como foi citado aí durante a nossa conversa, a MGO, eu falei do Tadeu. Tadeu, primeira palavra é tua, fique à vontade aí, obrigado aí pela participação. Obrigado, Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeito? Estamos sim, Tadeu. Obrigado pela oportunidade aí, parabéns pela PEOP, parabéns pelo Cleverson e o BNDES pela apresentação. Acho que o BNDES fazendo um papel que, muito além de um agente financiador, um agente que está fazendo um baita trabalho aí de desenvolver projeto, que eu acho que é o motivador mais importante do processo, né? A gente tem acompanhado, não só em rodovias, mas em saneamento, né? Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Estou falando aqui, Carlos, não só pela Vale, mas estou falando pelo consórcio Cossans, né? A gente participou recentemente lá do leilão da Sanesul, né? Nós ficamos lá em segundo lugar, fizemos um baita esforço para poder bidar o projeto, né? Mas fomos no nosso limite de responsabilidade. Eu acho que aí é um ponto que eu tenho um pouco de preocupação, Cleverson, né? É a responsabilidade desses bids também, né? A gente tem visto aí alguns bids bastante altos, cada um tem uma situação, lógico, cada consórcio, cada grupo de empresa tem as suas condições. Sem dúvida alguma, a questão financeira é um negócio que pesa muito, é uma situação que pesa muito, né? Eu venho lá de um projeto do passado da MGO, que a gente participou, o BNDES foi financiador nosso lá na BR-050, acho que é o único processo que deu certo no Pio 3. BNDES, Caixa foi parceiros estratégicos, na época com outras taxas, né? Projeto com taxas baixas, mas que foram entregues, de fato foram entregues, né? Nós vamos estar participando aí, viu, César, viu, Krebs? Vamos estar participando da SEDAI, já estamos com o investidor para participar do processo. Com certeza a Cossans vai conseguir bidar esse projeto, tá? Esperamos de bidar outros também, mas vamos estar acompanhando muito atentamente, né? O único ponto realmente de preocupação realmente é a trava dos descontos, né? Ou do desconto da tarifa, e aí eu acho que ela é muito pior, porque o desconto da tarifa, de alguma forma, ela destrói o projeto. Eu acho que é um risco muito grande o desconto da tarifa, né? O Pio 3, você deve ter acompanhado, né, Carlos? O grande problema foi o desconto nas tarifas. Nós, quando nós bidamos com 42% de desconto, o segundo desconto lá era 39%, é um grupo de empresas médias, são loucos e tal, mas a gente tinha um estudo, mas tinha uma situação diferente, era 400 quilômetros com 200 de duplicação, e as outras não. O desconto foi para cima de 50% e tinha quase que 80% de duplicação dos trechos, né? Com toda a crise que veio, lógico que não foi só o processo em si, veio a crise, veio várias situações que levou a complicar o processo, né?
Mas o desconto na tarifa, no meu modo de ver, ele é muito preocupante, porque ele destrói o projeto, não interessa para quem ganha, ele destrói o projeto para quem interessa de fato, que é o usuário, né? Pouco importa se o usuário é de rodovia, se o usuário é de saneamento, de iluminação pública, pouco importa. Acho que a destruição do processo e do projeto é o que mais me preocupa, né? A outorga, ela é importante, ela faz parte do processo, né? Mas também acho que ela tem que ter, no meu modo de ver, é uma das coisas que vem faltando nos processos. Ela também, no meu modo de ver, tinha que ter uma trava, deveria existir uma trava para ela, né? Ao mesmo tempo que ela pode ser instrumento de decisão, de julgamento, ou até de uma recompensa ao Estado, ao município, quem quer que seja o ente que está promovendo aquele projeto, ela, de alguma forma, ela é decisiva, principalmente quando a outorga é na cabeça, né? A outorga na cabeça, ela leva uma necessidade de investimento muito alto, e esses projetos, no meu modo de ver, ele tem 3 pernas, né? Ele tem a perna aí econômica do projeto como em si todo, tem as empresas que estão participando e tem o mercado financeiro. Ele, de alguma forma, ele é um ente que ele parece um pouco apartado de tudo isso, mas ele é fundamental nesse processo. Sem o ente financeiro, nenhum desses processos ficam de pé, né? É só ver o percentual de índice de cobertura de cada um desses projetos, que gira em torno de 70%, o quanto o mercado financeiro é importante no processo. E quando essa outorga ela é ao longo do processo, como foi o nosso caso da MGO, de alguma forma um desconto de tarifa, mas que era uma outorga disfarçada em tarifa, ela ao longo de 30 anos, ao longo de um período, ela é menos danosa daquela outorga na cabeça, que aquela outorga na cabeça ela passa a colocar uma importância no projeto para o setor financeiro muito mais do que o processo em si, muito mais do que a engenharia, muito mais do que o atendimento ao usuário, que é fundamental. Então, eu vejo aí todos esses processos, assim, e não só aí de rodovia, mas de saneamento, que agora vai ser o grande impulsor que tem no país, e é uma necessidade que o país tem de fato, né? Você acabou de mostrar aí, apesar de ter um quadrante ali, parece que muito bem atendido, mas mesmo nesse quadrante, ainda a gente sabe que tem muitos problemas. A gente sabe que existem muitos problemas, não são poucos. Alguns estão embaixo do tapete, mas existe. E essa questão aí é um ponto que eu ainda, Cleber, para contribuir, né? E a gente, assim, sentindo na pele, a gente pode ir participando muito, né? Apesar de ser um grupo de empresas médias, né? A gente tem participado de muitos processos, participamos em vários estados, participamos aí do governo federal, modulamos na época para o governo federal a 364, 365, então a gente conhece, pode dizer que a gente conhece um pouco do processo. Eu acho que a minha contribuição, o que eu queria fazer, era com esses 2 aspectos, tarifa que destrói e outorga na cabeça, que eu acho que ele dá uma importância muito acima do que o projeto deveria, né? Mas eu queria parabenizar o teu trabalho aí. Obrigado, Tadeu, pela contribuição. Acho que a tua pergunta também casa com a pergunta que foi encaminhada no chat pelo Humberto França, que é a preocupação de trava nos descontos excessivos que vem acontecendo, né? Desconto sobre tarifa. E a segunda questão que o Tadeu coloca realmente, Cleber, eu quero chamar a atenção, porque essa questão de outorga, como foi casal, se não me engano, o investimento, outorga, no máximo, acho que era em 3 anos, era praticamente uma outorga na cabeça. Realmente reduz muito a questão da financiabilidade, né? Ela afunila muito a questão da financiabilidade. E eu vendo aquele incremento de outorga, né, absoluto que foi dado ali, quem gostou mais de tudo foi, acho que, o governador, que pegou aquele cheque na mão, e acho que nem tem o compromisso de reinvestir em saneamento. Eu fiquei preocupado se, na estruturação do BNDES, com uma outorga daquele tamanho, o BNDES cuidava também do reflexo que isso poderá ter sobre a tarifa para o usuário, ou não, ou aquela outorga naquela magnitude poderá representar um salto de tarifa que o BNDES não teria nenhum controle sobre ele. É só complementando a fala do Tadeu, por favor. Tá ótimo, gente. Acho que
Tadeu, muito obrigado aí pelos seus comentários, né? Pela sua generosidade em relação ao nosso trabalho aí do banco, e a gente precisa muito desse apoio de vocês aí para continuar fazendo diferença, né? Eu acho que você tocou num ponto que realmente assim, explica muitas das nossas lições aprendidas nos últimos anos, e não tem solução fácil, né? O PIO mostrou o que foi o efeito, né, deletério da redução indiscriminada das tarifas, né? Que a gente estraga o projeto, tira a capacidade do projeto de investir e depois fica preso, né? Tá lá, o governo está preso àquelas concessionárias, os concessionários não conseguem sair de lá, botaram dinheiro, devem, o usuário é que paga a conta, no final das contas, fica ali pagando a tarifa baixa, mas não tem o serviço, né? O ensaio, né, ali, a rodovia de integração sul, que foi, poxa, como é que eu mantenho uma tarifa como menor, como variável de leilão, mas eu não deixo ela cair tanto, né? E ali o instrumento, o mecanismo usado foi, conforme o deságio na tarifa ficava muito alto, a necessidade de aporte de capital aumentava, né? Como uma forma de você tentar desincentivar um deságio muito grande. Mas, por outro lado, assim, tem o efeito de você exigir um desencaixe, um desembolso ali dos acionistas na partida, né? Então, a solução ela não é tão fácil. A gente vai pensar em alguma solução desse tipo para o caso do Amapá, né, que está em consulta pública, porque, ao mesmo tempo em que a gente quer que a gente não quer onerar demais o usuário, né, com a tarifa, a gente também não quer que a tarifa seja insuficiente para fazer investimento, né? Então, tem que colocar algum gatilho ali, algum mecanismo em que esse aumento, esse deságio da tarifa, né, ele aconteça como variável de leilão, ele beneficie o usuário, mas ele não passe de certo ponto, né? A legislação brasileira hoje não é muito favorável a isso, para a gente criar esses instrumentos, porque ela veda, né, qualquer tipo de teto de outorga ou de piso, né, de deságio. No governo federal, o que está sendo estudado lá para a Dutra, por exemplo, é um regime misto, né, em que você dá o deságio da tarifa até X%, e aí, quando encontrou esse X%, a variável passa a ser outorga, né? Então, você mistura ali os dois critérios de forma a não ter um excesso. Então, a gente está estudando essas possibilidades todas. Seja exigir um equity adicional para quem dá deságio muito alto, seja virar de tarifa para outorga, né? Como uma forma da gente não deixar esse deságio estragar o projeto, nos casos em que você tem a tarifa, né? Em rodovias, a gente preferencialmente, assim, eu prefiro não fazer leilão na menor tarifa de rodovias, mas eu trabalhar com tarifa técnica, qual é a tarifa de equilíbrio, né? E aí ter outra variável de leilão, não deixar essa tarifa cair muito, até porque também você começa a ter uma gestão tarifária muito diferente aqui e ali, né? Você não tem uma política tarifária uniforme ou alguma banda ali razoável, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nesse formato, e saneamento eu acho que vai ter que seguir isso, né? Por exemplo, o projeto de município de Porto Alegre é um projeto que ele, assim, pela densidade populacional ali, ele é um projeto de fácil viabilidade, né? Você vai conseguir universalizar o saneamento inteiro de Porto Alegre, sem aumentar a tarifa nenhuma, né? E na verdade, se você tende a gerar uma outorga até muito alta. Então, ali a gente está estudando com a prefeitura o que fazer para também você não ter um projeto com um efeito financeiro maior do que o investimento, né? No caso da região metropolitana de Alagoas, que o governador saiu dali feliz, né, porque entrou ali com um investimento de 2.600 bi, né, mais ou menos a estimativa, e saiu com um investimento de 2.600 e uma outorga de 2 bi, quase o mesmo tamanho do investimento, né? A gente não tinha uma expectativa de uma outorga tão alta, embora a gente soubesse que ia ter bastante concorrência. E ali a gente tem assim, um alento que tem 2 outros blocos ainda para fazer.
Então, esse valor, esse recurso, ele vai ser importante para botar os outros 2 blocos de pé. Então, a gente acredita que esse recurso ele vai entrar na composição de viabilidade dos outros blocos, e a gente vai considerar isso. Mas eu queria assim, deixar bem claro, essa não é o nosso objetivo nos projetos de saneamento, não é a arrecadação. Então, eu estou aqui entre os extremos. Nosso objetivo não é reduzir a tarifa a um ponto que o projeto fique inviável e nem é gerar outorga para arrecadação, porque o que a gente quer é investimento. Eu não consigo esse objetivo de investimento, nem abaixando a outorga demais, né? E nem gerando outorga, perdão, nem abaixando a tarifa demais, de um lado, e nem gerando outorga demais. Então, Tadeu, assim, inclusive, se vocês tiverem sugestões para esse modelo, eu estou reconhecendo aqui que a gente não tem uma bala de prata, né? Uma solução para esse problema que ele é difícil, realmente, e que o primeiro caso em que a gente precisa calibrar isso é o do Amapá, que está em consulta pública. Se vocês tiverem até alguma sugestão, o momento é oportuno para nos dar essa sugestão, no caso lá de Amapá. Com certeza encaminharei. Com certeza. Carlos, posso só complementar uma situação aqui? Claro, por favor, Tadeu. Na verdade, né, Cleverson, a gente vem, o Carlos, via PEOP, via CIBIC, vem fazendo um trabalho maravilhoso, lógico que com o intuito de incentivar quanto mais empresas médias poderem participar desse processo, até para que não só esse processo, como qualquer outro processo de infraestrutura pesada, tenha o máximo de participantes possíveis, que isso é salutar para o país, né? E evita e diminui riscos, sem dúvida alguma, a todos. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, dessa consciência de tarifa, da própria SEDAI, divisão por lotes, né? É um outro assunto que a gente vem batendo muito, porque lotes tão grandes, aí vai para uma palavra muito simples que o Carlos acabou de comentar, chama-se financiabilidade, né? Os projetos, eles tendo mais lotes, como podia ter tido na própria Casal, ou qualquer outro quer que seja, teria condições de ter mais participantes, né? Teria mais condições de empresas se mobilizando, como o nosso grupo vem fazendo, né? A financiabilidade para esses grupos, seus projetos não forem de um tamanho adequado, não existe, porque, lógico, que nenhum mercado, nenhum agente financeiro, nenhum conjunto de agente financeiro vai fazer isso. Eu não tenho dúvida que o BNDES nos apoiou na época da MGO, porque a gente era em 9 empresas, então todas as empresas foram solidárias, era um ticket razoável para cada uma dessas empresas, para a responsabilidade de cada uma delas, né? E quando eu falo, você falou do gatilho, existe realmente a licitação, a lei nossa, que ela dificulta um pouco esses parâmetros, né? Quando eu defendo muito a outorga ao longo do projeto, é uma forma de colocar equilíbrio nisso em tudo, porque ao longo do projeto, primeiro, que do ponto de fiscal do governo não é ruim, o governo vai arrecadar ao longo dos 30 anos e pode fazer muito bem uso para aquele dinheiro, do que não entrar no mandato só, e não estraga o projeto, ele não cria uma situação de impedimento para grupo de empresas médias participarem e ser mais competitivo. Então, só complementando aí, que eu acho que é uma linha aí que a PEOP e a CIBIC, que o Carlos vem defendendo muito, são contribuições que eu acho que ajudam. Eu acho que o BNDES já está nesse caminho, mas eu acho que tem um espaço aí para a gente trabalhar um pouco mais. Obrigado. Perfeito. Eu acho que o Tadeu colocou uma questão que já foi encaminhada pelo chat, pelo Carlos Sveiro, também ex-presidente da PEOP, que era a divisibilidade, né? Em mais lotes, até na própria concessão da Casal, a gente havia a expectativa de não ser um bloco único. Depois veio Sanesul, com 68, acho que municípios, também dificulta. Essa acho que não passou pelo BNDES, mas é um registro apenas, Cleverson, eu vou passar a palavra para os demais participantes, da nossa preocupação. Eu sei que tem o lema, né, saneamento é ganho de escala. Aí vem o novo marco regulatório incentivando a formação de blocos, de municípios. Então, a preocupação nossa é com essa cultura, né, se estabelecer de grandes projetos, né, apenas de grandes projetos. Então, acho que fica registrada aí a nossa preocupação e as nossas contribuições, que eu faço questão de encaminhar para você, do estudo
prever também a divisibilidade em maior número de lotes, né, por todas as questões que a gente está levantando aqui. Eu queria passar agora a palavra para o César Calil, também está nos dando a honra aí da participação. César, por favor. Boa tarde a todos aí. Queria agradecer a oportunidade de dividir esse painel com esses craques todos aí. Agradecer o Cleverson pela apresentação, né? Fazer das palavras do Tadeu a minha aqui, elogiando essa apresentação, né? E fazer uma constatação rápida, Carlos, que eu sei que o prazo, o nosso tempo é curto, né? Então, eu acho que todos aí tem muita coisa para contribuir, para ponderar, né? Quando a gente começa a analisar mais a fundo o mercado, aí também buscando as oportunidades, se juntando com outras empresas, médias ou médias grandes, ou até menores, você percebe que, pelo histórico das empresas, todos temos total condições de execução do serviço, capacidade técnica e experiência para poder executar isso tudo, né? Nós temos todas as ferramentas que se fazem necessárias para poder viabilizar um projeto desse, né? O estudo e a execução. E daí a consideração é em relação à participação do BNDES no socorro dessas empresas, né? Porque, na verdade, o mercado, os bancos grandes, os privados, acabam criando tanta trava para buscar esse financiamento, que isso deixa o custo do dinheiro muito alto, né? E acaba não nos deixando competitivo para bidar os projetos. Então, Cleverson, acho que essa não quero estender muito aí, porque acho que tem muito craque aí para falar também, mas essa consideração acho que é importante. O Tadeu tem toda a razão desse tripé. Eu acho que o ponto que mais pega para todas as empresas é a parte do financiamento, e os bancos privados, por conta aí dos últimos anos, do que todo o setor vem passando, as dificuldades e tudo mais, as travas são enormes, e para você conseguir tomar o dinheiro, o financiamento, é um custo muito alto, né? Então, esse socorro do BNDES acho que é fundamental para que as empresas médias grandes aí consigam ser mais valentes nessa busca por oportunidades. Obrigado, César. Cleverson. César, te agradeço aí os comentários. E realmente o financiamento ele é essencial aqui nesse tipo de projeto, né? Projeto de longuíssimo prazo, né? O prazo de maturação dos investimentos é muito longo, né? A gente sabe disso. E até o projeto ele ser sustentável aí para a emissão de uma debênture, a gente sabe que isso leva algum tempo, né? Para o projeto ter um rating de emitir uma debênture e tal. No início, você realmente precisa de financiamento bancário, né? A gente tem muito apetite por saneamento, viu, César? O BNDES ele tem passado, né, por uma reestruturação do seu papel enquanto financiador, né, ao longo dos últimos anos, mas infraestrutura e apoio a pequenas e médias empresas, de um lado, né, aí de todos os setores, e infraestrutura, de outro lado, continua a ser as nossas prioridades, tá? E aí, no caso de infraestrutura, né, o time lá do Departamento de Saneamento, né, a Laura Bedeschi, que é a chefe hoje desse departamento, eles estão à disposição para conversar com as empresas, inclusive antes do leilão. Tá? Então, se vocês quiserem fazer uma visita, né, e conversar com eles, né, marcar uma videoconferência e tal, para entender essas condições e se preparar melhor para o BID, eu acho que vale a pena, acho que é uma boa. Assim, vocês, inclusive o banco, você já pode, até de forma antecipada, fazer a habilitação, lá, né, o seu cadastro lá para, eventualmente, lá na frente, acelerar a obtenção de um financiamento, de pleito de financiamento. Tá? Hoje em dia, essa visão mais comercial, né, da gente querer estar mais próximo das empresas, ela é cada vez mais evidente, né, na medida em que o banco, hoje a gente acessa recursos em condições de mercado, né? Então, o nosso interesse, nosso apetite hoje é ainda maior de apoiar as empresas do que antes, em especial no setor de saneamento. Então, a minha sugestão é você já, né, fazer esse contato com o time do Departamento de Financiamento, né, até para o BNDES conhecer melhor a empresa, né, e a gente está em melhores condições de apoiar o projeto lá na frente, né, e você em melhores condições de ser competitivo também no leilão. Obrigado, Cleverson. Newton, nosso curitibano, está com frio aí? Deve estar frio em Curitiba hoje.
Por favor, Newton. Precisa liberar o teu som. Você está mudo ainda. Isso, perfeito. Boa tarde a todos aí. Obrigado pela oportunidade, Carlos. Né? Eu confesso que eu vim mais para ouvir do que para falar, né? Principalmente pela exposição do Cleverson aí, eu acho que foi bem ilustrativa, né? Do que como é que o banco está pensando esse mercado de saneamento, pelo menos no momento atual, né? E já vem desde 2017, 2018. Eu concordo com as observações do Tadeu e com as observações do César, né? Essa questão de estragar o negócio com tarifas absurdas ou com outorgas excessivas é uma preocupação, acho que geral do mercado. Com relação à questão que mais nos aflige de empresas médias, de participação e etc., né? Além dessa questão de costurar grupos que possam se fortalecer e participar em conjunto, eu acho que a questão que o César abordou do funding, ela é muito importante, né? Porque as dificuldades que a gente tem para a obtenção de recursos com níveis que permitam competitividade das propostas é muito grande, né? E o Cleverson falou algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Primeiro, o objetivo principal desse programa é a universalização do saneamento, né? E que, portanto, é mais ou menos imaginável, né, que se proponham alguns grupos de projetos que possam dar representatividade para esse programa e avançar com ele mais rápido. Em paralelo, ele falou a respeito que a pulverização poderia, em certa medida, atrapalhar isso. Agora, o que eu pergunto é o seguinte: a gente não poderia, em nome dessa maior divisibilidade dos programas e em nome também de acelerar, trabalhar com as duas alternativas em paralelo, ou seja, trabalhar com grandes projetos que vão ter um determinado objetivo e um determinado grupo de empresas interessadas, e eu acho que as empresas médias aí seriam parceiras no sentido de viabilizar o CAPEX adequado para esses investidores e para esses grupos que são mais operadores, vamos chamar assim, do que construtores, e também trabalhar em paralelo com projetos menores, onde o funding seja mais acessível para as empresas médias. Se o banco pensa em algum programa específico para isso ou se vai continuar apenas nesse universo que está trabalhando hoje. Obrigado, Newton. Cleverson. Newton, acho que você levantou uma bola aí interessante, tá? Porque vou pegar o exemplo do projeto aqui do Rio de Janeiro. A gente fez um estudo para 64 municípios, né, que são os municípios atendidos hoje pela SEDAI. E aí, como a titularidade do serviço é municipal, né, a gente depende do município aderir ao projeto. Então, seja por conta do momento eleitoral, ou seja porque alguns municípios têm outras pretensões, a gente deu até o final do mês passado, né, até o mês passado, municípios manifestarem essa adesão. Dos 64, a gente teve adesão de 47. Né? Então, a gente tem um número de municípios aqui, né, 17 municípios aqui, que não vão fazer parte do projeto, decidiram não fazer parte do projeto. Alguns deles, inclusive, de porte relevante, né, Os Reis, Teresópolis e Macaé, e a maioria deles municípios menores, né, que eu acho que, eu não sei o racional das decisões ali, os fatores políticos que levaram à decisão, mas alguns deles eu acho que é uma decisão equivocada, assim, que pode levar a um erro histórico, né, um problema grave ali dos municípios, o projeto andando, a universalização do Estado andando, e esses 17 municípios, ou digamos que alguns deles consigam se resolver, né, mas alguns deles ficando para trás. Né? E isso, Newton, é só um extrato do que vai acabar acontecendo em vários estados do país. A gente olha para Tocantins, por exemplo, né, que concedeu ali a capital, e tem um monte de município que a gente não sabe o que vai acontecer com os municípios do interior. Né? No Amazonas, é uma situação parecida. Então, a gente vai vendo as realidades em vários lugares em que no caso do Rio de Janeiro, não é que a gente está correndo para fazer ali vou usar uma expressão que eu até não gosto muito, né, o filé, né,
A gente está correndo para fazer ali o pacote que é mais fácil de viabilizar e deixando para trás, né, os municípios que, digamos, precisam de mais subsídio, mais apoio, né? Não, a gente queria carregar todo mundo, só que a gente não conseguiu fazer com que os prefeitos entrassem no jogo, né? Eles quiseram ficar para trás, né? Como é que a gente... Mas a gente não quer deixar essa turma para trás. Como é que a gente recupera? Como é que a gente faz projetos lá agora? Então, Newton, o seu ponto, assim, ele faz muito sentido, porque não adianta, assim, a gente não vai resolver o problema apenas pegando os grandes projetos, né? De fato, a gente tem que fazer alguns grandes projetos, né, para poder alavancar e acelerar, né, a curva de investimentos, mas a gente vai precisar, né, ter um mecanismo para a gente fazer pequenos blocos no país todo de municípios que vão sobrar, que não ficaram atendidos, atrelados a nenhuma solução, né? Porque algum prefeito, no momento certo, não tomou decisão, ou porque, historicamente, esse município já estava fora, né? A gente ainda não tem, Newton, uma resposta clara para hoje, para você, sobre isso, mas já é uma coisa que está no nosso radar, porque como o marco regulatório estabelece essa necessidade de regionalizar, e aí se o Estado não fizer esse recorte regional, caberá à União fazer, tem um deadline, isso vai cair no colo de alguém, né, talvez da União, de definir como é que aqueles municípios ali vão ser atendidos no final das contas. E aí, talvez a gente precise de uma estratégia de atuação que o banco está totalmente à disposição aqui para tentar desenhar, né, de estruturação de projetos mais leve, uma estratégia em que eu faça modelo essas concessões, não gastando 10 milhões de reais para estruturar uma concessão ao longo de 2 anos, que o normal desses projetos grandes é esse, né? Eu contrato um grupo de consultorias, de engenharia, de demanda, de jurídico, gasto 5, 6, 7 milhões de reais durante 2 anos para chegar num edital de concessão. Talvez a gente tenha que ter um modelo paramétrico, alguma coisa mais simplificada, mais rápida e mais barata, né, que eu consiga botar de pé uma concessão, né, para alguns municípios ali e ter um volume de leilões ali maiores, né, para resolver o problema desses municípios que vão acabar ficando isolados. Estou colocando aqui, assim, em vez de responder a pergunta, eu estou colocando mais uma provocação nela, né, porque talvez a gente tenha que pensar junto nisso mesmo, né? Okay. Olha, o BNDES tem disposição, tá, de botar de pé esse, de contribuir para esse modelo. O FEP Caixa, ele é uma solução interessante também. A gente atua de forma muito complementar, né? BNDES e Caixa. Enquanto a gente foi, de fato, nos estados, nesses projetos maiores, o FEP ele consegue fazer, via chamadas públicas, esse atendimento direto aos municípios, né? É que eu acho que no saneamento ainda não é hora da gente fazer uma chamada pública e pulverizar direto os municípios, porque eu acho que a gente tem que ter um passo intermediário, que é tentar desenhar esses blocos primeiro, né? E não pegar um município, porque se eu fizer a chamada, vão vir os municípios viáveis e eu vou aumentar o problema. Vão sobrar os inviáveis. Então, talvez a gente tenha que desenhar esses casamentos e aí fazer uma chamada depois para atacar esses blocos. Beleza. Está mudo, Carlos. Você citou um ponto que a gente vem defendendo, e defendeu na origem do FEP, a gente chamava de toolkits. A caixa de ferramentas, você já tem alguns padrões, né? Já tem alguns modelos com a experiência toda que vai sendo desenvolvida, principalmente no saneamento, e já é mais fácil, né, de fazer o acesso às prefeituras, já com uma modelagem, seja de decreto, seja de autorização legislativa, enfim, já facilita bem o problema. Doutor Reinaldo Calil, hoje nós estamos... Calil aqui é o que não está faltando, César Calil. E não é da família, né? Pois é, você sabe que no início eu até imaginava que fosse, mas depois eu comecei a ver aqui, eu acho que eles não são parentes. São até de empresas diferentes. Não é, mas o respeito é como da família, viu? Da família, é verdade. A família é PEOP, né? Unida. É isso aí. Reinaldo Calil, por favor. Bom, boa tarde a todos.
Cleverson, parabéns, realmente. Foi muito melhor do que eu imaginava a sua apresentação, nos deu muitas provocações. Foi várias, né? E num projeto que está há muito tempo nos deixando um país realmente demonstrando o nosso terceiro mundo que nós somos, porque não atendemos a parte mínima, que é o saneamento. Bom, eu vou fazer rapidamente, para a gente colocar. Pegando tudo que o pessoal falou, vou tentar colocar esse exemplo, pegar um exemplo sobre a regionalização. Nós estamos entrando agora com os prefeitos, nós temos até junho, como você falou, julho, desculpa, não sei, do ano que vem, para os governos determinarem essa regionalização dessas cidades. Nós estamos entrando agora, em janeiro, com novos prefeitos, alguns reeleitos, outros novos. Mas mesmo dentro de uma reeleição, a gente sabe que muda algumas composições até partidárias dentro de um governo. Existe a parte técnica de pré-requisitos para você formar uma regionalização. Bacias e tudo mais, existem vários pré-requisitos para você formar alguma coisa que seja realmente boa em termos técnicos, em termos logísticos, em termos operacionais. Principalmente operacional na área de esgoto, como estações de tratamento, você não consegue colocar, às vezes, em cada cidade, você precisa ampliar para ser viável e unir todas essas cidades. Eu acho um prazo muito curto, porque tem um determinante político muito forte nisso. Muitas vezes a cidade ela não entra no grupo, não porque ela não quer, às vezes existe uma incompatibilidade com os outros pares que tem dentro daquela região. Então, precisa de um trabalho um pouco maior. Eu acho que o governo tem uma tendência muito mais política nesse sentido do que uma colocação até técnica. Eu acho que eu sempre coloquei na PEOP que nós devemos ser também um facilitador nessa questão, porque nossos interesses são interesses, evidentemente, comerciais e de atendimento ao país, nesse sentido, com o saneamento. Junta as duas coisas. Então, como poderia ser isso feito de forma... Se o BNDES entenderia como, dessa forma, a gente interferir ou tentar compor isso, para você não ficar, porque, como você falou, daqui a pouco nós vamos ficar sobrando para as empresas médias, e isso vai acontecer, o osso que não vai viabilizar. Municípios com menos de 25 mil habitantes, que a gente não consegue. Então, você vai ficar deixando uma porcentagem que depois for conversado, atendemos 50% só, porque o resto não se viabilizou. E o Brasil precisa atender os 99%. E outra coisa que realmente você colocou, que eu já até ia perguntar, que eu acho tudo bem nesse começo, prazo de 2, 3 anos, você modelar, é muito. Eu acho que a tendência é diminuir, porque você vai começar a ter resultados dessas modelagens. Não dá para um país esperar 3 anos. Eu sei que também não adianta você fazer em 2 meses, fazer uma porcaria que no final vai dar problema. É acelerar para escorregar. Então, essa colocação, como que isso vai, como você vê isso e como que a gente pode formar um contingente, vamos dizer assim, para realmente trazer o maior número de municípios dentro desses pacotes de saneamento. Era isso aí. Obrigado mais uma vez, Cleverson. Obrigado, Reinaldo. Cleverson. Acho que vale a gente dar uma continuidade aqui nessa conversa, Reinaldo, Carlos, Newton, né? Eu proporia até a gente fazer um bate-papo a partir disso, focando, né, nessas regiões, além dos projetos que a gente está fazendo, né, e justamente como subsídio para essa discussão de regionalização, né? Porque o momento é justamente esse, né? Ou a gente define agora esses casamentos e esses blocos para que todos sejam viáveis, ou daqui a pouco vai ser tarde demais, né? Daqui a pouco vai ser o que aconteceu em Tocantins, em Manaus, tudo, né? De correr o viável na frente e ficou, de fato, a parte mais difícil para viabilizar.
Então, eu proponho a gente ter um bate-papo sobre isso, e a provocação que eu faço é a gente pensar junto, né, nos toolkits, em modelos paramétricos, em, eventualmente, a gente promover juntos, BNDES, mercado, né, uma avaliação desses alvos, né? Porque eu acho que hoje o governo federal ele está aguardando uma ação dos estados. E eu tenho uma desconfiança de que nem todos os estados estão na mesma página, né? Eu falei com vocês da nossa experiência com a Bahia. A Bahia, de fato, se movimentou. Tem lá uma definição de blocos, mandaram lei complementar para a Assembleia e tal. Mas acho que a maioria dos estados não tá colocando isso na agenda, né? Então, se a gente conseguisse se antecipar e ter uma visão, né, de como é que está cada estado, que município que está ficando de fora, qual que é atendido pela companhia estadual e que faz parte de um projeto, qual que não é atendido, onde você tem blocos ali que são naturalmente... Né, e a gente tem apetite de ir lá, bater na porta desses blocos e oferecer. Porque, vejam, se o mercado até hoje se desenvolveu por proatividade das empresas, né, e as empresas, de fato, vão lá, falam com os prefeitos, tomam risco, investem, tudo, né? Hoje o BNDES, né, e a Caixa, né, hoje a gente, como banco estruturador, tem apetite de tomar esse risco. Porque o que eu ofereço para o gestor público é o seguinte: eu faço o projeto para você de graça. Eu vou desenvolver, eu faço o edital, eu faço tudo. Eu só quero o seu compromisso político de que você vai fazer o projeto, né? Então, se a gente identificar esses alvos, quem são esses alvos? A gente pode ir lá e tentar fazer o projeto para eles, entendeu? E aí, como a gente tem essa capilaridade toda de enxergar o Brasil todo, onde estão esses alvos, eu acho que vocês podem contribuir bastante dessa forma. Vamos o desafio está colocado e está aceito. Pode ter certeza. Está aceito. Inclusive, vou dar um exemplo de São Paulo, Sabesp. Sabesp, com o seu histórico aí de uma empresa, um mastodonte, que tem aí 2 a 3 vezes o número de funcionários necessários, desperdício de 30% da água tratável, e anos passou para 27, 26, fez festa, eu não sei porquê, acho ridículo. Correu, deixou Guarulhos, o segundo maior, terceiro maior município de São Paulo, abandonado anos e anos. Quando veio um marco regulatório, percebeu que podia ser uma empresa privada, correu para fazer um contrato para segurar isso. Então, você vê que eu tenho São Paulo, eu não vejo como o governo do estado de São Paulo, com a Sabesp, com a condição que tem a Sabesp, que ele vai desejar que se faça alguns municípios regionalizados. Ele vai deixar aquilo lá mesmo. A Sabesp, aquele lá não, aquele lá, Sabesp vai tomar, aquilo é filé, como você falou, vou até usar sua expressão. Aquilo lá, então, para nós vamos ficar à mercê só da política realmente. A gente aí não vai dar. Aí, São Paulo, eu já sei que essa realidade, não sei se existe essa realidade em outros estados. Estou dizendo como São Paulo. Mas eu creio que exista, pelo menos, alguns que vão atuar dessa mesma forma. Tudo bem, São Paulo já tem um desenvolvimento maior, mas não tem tratamento de esgoto, é muito pequeno. Tem coleta, mas não tem tratamento. Aqui nós fazemos no Brasil ao contrário, né? Nós coletamos e jogamos, em vez de fazer estação de tratamento, os coletores tronco depois a coleta, nós fazemos o contrário. Então, eu acho que é isso. Essa é a dificuldade que a gente precisa enfrentar. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, porque essa parte realmente política, essa parte corporativa, tem um poder muito grande, como foi no marco regulatório, para brecar várias situações e continuar o Estado como está. Foi uma briga, o Carlos acompanhou isso muito. Então, nós temos que abrir a coisa, pegar na ferida, senão nós não vamos trabalhar e vamos chegar daqui a alguns anos e falar, continuamos tratando 50% e os outros 50% o pessoal está aí largado às traças. Entendeu? Perfeito, Reinaldo. É isso aí. Cleverson, a gente está chegando aí realmente no final. Tá aceito o desafio da gente tentar mapear algumas situações, né, de possibilidades aí de projetos. Já existe alguma coisa
que a gente produziu na CEBIC, de toolkits, de ferramentas, de concessões, eu vou encaminhar para esse grupo e para você, e a partir dela a gente pode ir estruturando essa conversa, né, dos facilitadores aí para difusão maior de projetos. Antes de terminar, tem uma das perguntas que eu quero dirigir a você, feita pelo Ricardo Veloso, que também é da PEOP. Na concessão da SEDAI, ficando a produção e tratamento de água a cargo da própria SEDAI, isso não representa um risco enorme para futuros concessionários? A última pergunta, depois a gente já parte para o encerramento. Por favor, Cleber. Essa é uma dúvida que a gente teve também em Alagoas. As realidades são bem diferentes lá em Alagoas, no Rio, e as respostas são diferentes, as soluções foram diferentes. Eu vou explicar as duas. No caso de Alagoas, como a empresa ela tinha uma situação, a Casal, tinha uma situação financeira, tem uma situação financeira muito frágil, a gente colocou no edital que a concessionária vai fazer investimentos na estrutura de produção de água. Para não depender que a Casal faça, a própria concessionária vai fazer esses investimentos, isso já está na conta, já está no edital. E a Casal, então, ela não vai depender que a Casal invista, a Casal ela vai simplesmente ter que manter a operação. No caso aqui do Rio de Janeiro, a SEDAI tem uma situação diferente. A SEDAI gera lucro, né? A SEDAI é uma empresa que fatura muito. Só que ela vai precisar ser reorganizada depois da concessão. Aí a dúvida é, essa SEDAI reorganizada, ela vai ser uma empresa viável? Ela vai, de fato, produzir água que é necessária para as concessionárias? E aí a gente teve que estudar a nova SEDAI pós-concessão. Fizemos uma projeção do fluxo de caixa da SEDAI todos os anos. Consideramos que a empresa tem dívidas atualmente, tem passivo previdenciário, vai ter despesas trabalhistas, ela vai precisar fazer um enxugamento, né? Uma reestruturação ali no seu quadro e tudo. Todos esses custos a gente colocou na conta de um fluxo de caixa. E consideramos que a SEDAI vai vender água a um determinado valor, ao mesmo valor que ela vende água para Niterói. Hoje, a SEDAI ela já tem esse modelo funcionando em Niterói. Niterói é operado por uma concessionária, né, privada e compra a água da SEDAI. Então, é o mesmo modelo. As 4 concessões elas vão fazer hoje o que a concessionária de Niterói faz. Elas vão comprar água com a SEDAI. Resultado que a gente chegou. A SEDAI vai ser uma empresa que vai faturar, no início, 2 bilhões de reais com venda de água. A gente não está falando que a SEDAI vai sumir depois da concessão. Ela vai ser uma empresa grande, com faturamento anual de 2 bilhões de reais. Ela vai ter capacidade de fazer toda a reforma do Guandu. Ela vai ter recursos para quitar o passivo previdenciário, para quitar suas dívidas trabalhistas. O que vai precisar ser feito é o dever de casa, que vai ter que ser feito de qualquer forma, né? É o dever de casa de um PDV, uma reestruturação da companhia, e ela vai ter tempo para isso. Ela, assim, a concessão não assume em 2021, né? A concessão vai começar em operação assistida, então até 2022, né? E ela pode fazer um plano de reestruturação, contratar uma consultoria, fazer um trabalho para transformar a SEDAI numa empresa de um faturamento certo, porque ela vai ter 4 grandes clientes, 4 concessionárias, vai ter uma receita certa, né? A SEDAI, no final das contas, ela vai virar um filé, se ela fizer o dever de casa, porque é uma empresa que vai cuidar de um sistema produtor, né, com uma receita certa, com 4 grandes clientes, né, e com um faturamento grande, alto. No final das contas, vai ser um ativo do governo do Estado do Rio, que lá na frente vai poder ser melhor explorado. Então, o risco, respondendo a sua pergunta, no Rio de Janeiro, a gente considera que ele é mais baixo até do que era em Alagoas, em que a Casal é uma empresa com uma situação financeira frágil. Perfeito. O risco é ter uma empresa estatal faturando tudo isso no Rio de Janeiro, né? Isso é um grande risco. Cleverson, eu quero aqui, em nome da PEOP, agradecer a participação tua disponibilidade, excelente reunião, né, com muitos esclarecimentos, e principalmente a abertura que você nos proporciona de poder encaminhar algumas sugestões, discutir outros pontos aí. Conte com a PEOP para isso. Estamos aqui com apetite para trabalhar, para sugerir e principalmente para vencer
essa chaga social que o país ainda apresenta nessa área de saneamento, principalmente nessa área de saneamento. Então, em nome de todos aqui e quem nos assistiu também, agradeço a participação e deixo para você as considerações finais, mais uma vez agradecendo aí a tua palavra. Bom, eu já falei bastante, Carlos. Eu queria, de fato, agradecer pela oportunidade, dizer que foi um prazer ter essa conversa com vocês aqui. Interações qualificadas, né? Vocês trouxeram perguntas excelentes. E eu acho que a gente podia realmente manter esse canal aberto e para nós vai ser um prazer receber as contribuições de vocês, porque o objetivo aqui é o mesmo. Queremos gerar investimento, né? Mudar essa realidade que a gente precisa muito. E aí, nós aqui do Banco de Serviços, né, da Fábrica de Projetos do BNDES, temos uma capacidade de fazer uma série de projetos de concessão, de PPPs, e a gente quer juntos estudar formas de alavancar essa capacidade, né? Então, se a gente tem que atingir projetos menores e mais projetos no país todo, a gente quer de fato, avaliar esses modelos, receber contribuições para a gente atender melhor. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí no banco.